há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança de vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Amém. Pode tomar seus assentos. Muito bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre fé, graça e obediência. Os três itens citados aqui, eles são importantes para a nossa vida e é a base da nossa vida espiritual. Nós vivemos uns dias difíceis e muitas das vezes nós questionamos até a nossa própria vida, porque muitas das vezes nós passamos por alguns momentos de turbulência, e é normal isso na vida de qualquer pessoa, justamente pelo fato de que nenhum de nós é perfeito e todos nós somos seres humanos imperfeitos diante de Deus. Estamos caminhando rumo à perfeição, como disse Jesus, para a unidade da fé. E justamente por isso, muitas das vezes, quando nós vamos falar de fé e obediência, nós começamos a pensar se realmente nós estamos agindo com fé, muitas das vezes, e se realmente nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus. E isso é normal. Por quê? Porque todos nós somos falhos, como eu já disse, né? E todos nós somos carentes, somos necessitados e somos totalmente dependentes da graça de Deus. Por isso que a fé e a obediência, ela está completamente ligada à graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, de forma alguma nós poderíamos levar uma vida normal diante do Senhor. Nós vemos no livro base que nós estamos abordando o assunto, uma passagem que cita um livro História da Filosofia de Giovanni, que diz o seguinte: a verdade de fé estão pressupostas, entre parênteses, fites quase predictor. Os seus conteúdos entenda-se como conteúdo da razão, tá? Que não são fruto da investigação racional, mas a ela, a razão, são oferecidos pela própria fé que permanece ao ponto de partida, uma espécie de pilastra de toda a construção racional. O que quer dizer isso? Às vezes nós deparamos aí com alguns filósofos que questionam a fé, né? E colocando a razão acima da fé. Como se uma coisa não tiver, se algo não for racional, ele não é possível de ser, né? Porque a fé ela é diferente da razão. Mas nesse livro, esse autor, ele diz completamente ao contrário do que muitos filósofos acreditam, né? Que a fé é superior à razão, ou seja, que a razão é superior à fé, e que a fé não tem nenhum valor para o ser racional. Vou explicar isso mais ou menos com a passagem onde Jesus ele tem um encontro com Jairo, né? E Jairo chega diante de Jesus e pede para ele ir até a casa dele e impor as mãos sobre a filha dele que está enferma, moribunda, né? Para que ela sarasse e vivesse, tá? Nós vemos aí que Jairo
encontrou com Jesus e Jesus atendeu o pedido de Jairo e ele foi até a casa de Jairo. Ocorre que, no meio do caminho, alguém, quando já estava quase chegando na casa de Jairo, alguém chegou até Jesus, ou seja, chegou até Jairo e disse para ele: Jairo, olha, você não incomoda mais o mestre, porque sua filha morreu. Como se dissesse: olha, não adianta mais você levar Jesus na sua casa, porque a menina já morreu. Tá? O que nós vemos aí? A menina havia morrido, certo? Pela razão, agindo racionalmente, a menina morreu, acabou. Tá? Então chegaram nele e se acordaram. É lógica, já. Ela morreu, não tem mais jeito. Agora Jesus não tem o que fazer, né? Então você não incomoda mais ele. Nisso, agindo pela razão, agindo racionalmente, Jairo viu que, como a menina morreu, então acabou. A razão sendo utilizada aí, né, nesse caso, né? Racionalmente pensando, eles até que estavam certos, mas ele havia recorrido a quem é maior do que a razão, a Jesus Cristo. Tá? Foi quando Jesus, olhando para Jairo e sentindo íntima compaixão dele, disse para ele: Jairo, ela morreu, tá? Você está achando que ela morreu, não tem mais jeito, mas eu digo para você: não temas, crê somente. Em outras palavras, apesar dela ter morrido, tenha fé que eu vou curá-la. Tá? Por quê? A razão, a fé aqui, ela superou a razão. Ou seja, Jairo, ele pensou consigo: ela morreu. Mas quem está falando é Jesus. E agindo racionalmente, ele pensou: se Jesus é Jesus, Filho de Deus, então ele vai curar ela. Então a fé aqui serviu de suporte para a razão, né? Ou seja, a fé aqui, ela trouxe para Jairo, né, a esperança de que sua filha poderia ser curada, e ela foi, né? Então, nesse caso aqui, muitas das vezes a gente age racionalmente pensando: esse problema que eu estou atravessando não tem jeito, vai acabar, não vai ter mais jeito, não vai ter mais solução. Mas Deus é o Deus do impossível, e pela fé, se nós agirmos racionalmente, nós entenderemos que Deus pode resolver o impossível na nossa vida, né? É mais ou menos isso que esse autor quis dizer aqui, que a fé, ela, muitas das vezes, ela todas as vezes, ou seja, ela é superior à razão, e ela, se nós agirmos racionalmente, nós compreenderemos que a fé sempre prevalece. Tá bem? Muito bem. Nós vamos ver também, o interessante aqui é a questão da obediência. Vejam que Jairo, ele obedeceu a palavra de Jesus. Ele deixou de agir racionalmente e agiu pela fé, tá? Então ele obedeceu a voz de Jesus. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, nós contemplamos maravilhas na nossa vida. Mas nós vemos aqui o caso do seguinte, o caso de Abraão. O que Abraão havia feito? Deus havia falado para ele que iria dar um filho para ele, e que desse filho nasceria uma grande nação. Correto? Até aí tudo bem. Só que o tempo estava passando e ele estava envelhecendo, a esposa dele estava envelhecendo e o filho não vinha. Aí, racionalmente pensando, Abraão falou assim: olha, não vai ter jeito. Esse menino não vai nascer nunca.
Se a gente ficar esperando de braço cruzado aqui, não vai acontecer nada. Então, agindo pela razão, a gente pensou, nós vamos arrumar um jeito, né, de que esse menino venha ao mundo. Aí Sara falou para ele, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a nossa serva, tá? E vai ficar com ela, e ela vai gerar um filho, e esse filho vai ser o herdeiro que vai gerar todas as nações. Sara pensou racionalmente, deixou de agir pela fé, de crer em Deus, e agiu racionalmente. E Abraão foi e obedeceu a mulher dele. Obedeceu a mulher dele e deu com as caras na parede, né? Aí ele assim fez e nasceu um garoto. Só que não era isso que Deus queria. Ele resolveu colocar o carro na frente dos bois. Ou seja, ele resolveu dar uma força para Deus para poder resolver esse problema do seu herdeiro, né? O que Deus fez? Deus ficou, vejam bem, quando a pessoa deixa de agir pela fé e passa a agir racionalmente, ela acaba cometendo certos erros, e esse foi um erro que Abraão cometeu, de não esperar em Deus. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Deus se calou. Se calou. Certamente que Abraão questionava, mas por que Deus não fala mais comigo, né? Às vezes as pessoas pensam nisso, né? Por que Deus não fala comigo? Mas já parou para pensar, se você em algum instante você já não entristeceu o coração de Deus com algum ato ou com alguma atitude, né? Então depois de 13 anos, Deus falou assim, vamos pôr um basta nesse negócio, né? Eu vou falar com Abraão. E ele apareceu para Abraão à noite, tá? E disse para Abraão, quando ele tinha 99 anos de idade, disse para ele, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra aqui está falando no nosso português, traduzido para o português, anda na minha presença e ser perfeito. Só que a ênfase aqui não está para que ele seja perfeito, perfeitíssimo, porque mesmo que ele tentasse, ele não iria conseguir. Pelo seu esforço próprio, jamais ele iria conseguir ser perfeito. Alcançar a perfeição, nós só conseguiremos alcançar um dia se nós andarmos em obediência à palavra de Deus e obedecermos a Deus. Só isso. Então nós somos totalmente dependentes de Deus nesse ponto, tá? Se nós estamos querendo buscar a perfeição, que é e deve ser, né, o objetivo de todo crente. Apesar de nós não podemos ser agora, nós temos que buscar a perfeição, né? E quando isso acontecer, daí o que vai acontecer? Deus nos recolhe para Ele, né? Quando Deus falou para ele, anda para ser perfeito, ele não quis dizer que seja perfeito ao extremo, ele não quis dizer que seja perfeitíssimo, não cometa nenhum erro, não isso que Deus quis dizer. Anda na minha presença e se esforça para alcançar a perfeição. Nesses termos que Deus quis falar com ele, porque não existia nem que Deus quisesse exigir dele, que se ele fosse perfeito daquele momento em diante, jamais ele iria conseguir, né? E se assim fosse, Deus iria fazer com ele como fez com Enoque. Enoque andava com Deus, estava com Deus, caminhava com Deus a todo instante, tinha comunhão com Deus e alcançou o grau de perfeição que Deus precisou recolher de Enoque para ele, né? Então, a questão da obediência aqui, tá? É que Abraão precisava ouvir a voz de Deus, tá? O pedido de Deus, o conselho de Deus seja perfeito, e obedecer a palavra de Deus, deu para ele, tá? Ele resolveu obedecer, buscar a perfeição, tá? Então Deus voltou a falar com Abraão todos os dias novamente. Então a obediência aqui, apesar de que
nesse ponto, parece que a obediência é um fruto do esforço de Abraão, também não é. Porque quem deu a Abraão a condição de obedecer a sua palavra foi o próprio Deus. Abraão não conseguiria obedecer se ele se esforçasse para isso. Por que eu digo isso? Porque, como eu já disse várias vezes e repito, a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, se não me falha a memória, diz: é Deus que opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Então é Deus que faz isso no coração do homem. É Deus que faz isso no coração da pessoa. Na Efésios 2,8, não, 2,8 é pela graça sois salvos. É outro versículo, depois se vocês acharem, pode citar para a gente ler. Tá? Então a obediência é essencial na vida do cristão. Mas não porque o cristão ele alcança méritos de ser obediente, mas porque Deus o capacita e o dá condição ao cristão para ser obediente. Né? Muito bem. Falamos da questão da obediência. Tá? Mas aliado à obediência está a fé. Ninguém jamais, tá, vai alcançar o nível de obediência a Deus se ele não tiver fé de que Deus, se ele não crer, se ele não acreditar, de que Deus é capaz de colocar no seu coração o desejo de obedecer. Tá? Por isso, a fé é aliada da obediência. Tá? A pessoa que não tem fé, por mais que ela se esforce em ser obediente à Bíblia, à palavra de Deus, ela jamais vai conseguir. Então, para ser obediente, essencialmente, a pessoa precisa ter fé. Se a fé de Abraão não fosse acompanhada da obediência, como nos diz Paulo, Romanos 1, 4, 5, que diz o seguinte: e com poder foi declarado o Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Tá? Quando nós temos fé e cremos na palavra de Deus, tá? Nós conseguimos alcançar o nível de obediência que agrada a Deus. Tá? Porque o nosso intuito na nossa vida cristã é agradar a Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Nós não temos que agradar o mundo, nós não temos que agradar ninguém, a não ser a Deus somente. Se nós procuramos agradar a Deus, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo falhos, né? Mas nós obedecemos a palavra e procuramos agradar a Deus, certamente que Deus vai nos dar uma vida cheia da sua graça. Agora nós vamos ver isso, tá? A questão da fé e da obediência com relação à graça de Deus, tá? A fé e a graça, tá? Falamos da obediência. Falamos da obediência ligada à fé, tá? Agora a fé e a graça. Isso é essencial. Nós vemos que a fé e a graça estão estritamente ligadas da mesma forma que a fé está ligada à obediência. Assim como a fé está ligada à obediência, porque ninguém consegue ser obediente à palavra de Deus se não tiver fé, também a graça está ligada à obediência. Porque ninguém consegue ter uma vida cheia da graça de Deus se não for obediente à palavra de Deus. Uma pessoa rebelde jamais vai ser cheia da graça de Deus. Né? Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tá? Então, se nós cremos assim, que Deus, Ele que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, tá?
nós temos uma vida de fé cheia da graça de Deus. Isso é graça, né? O fato de estarmos aqui nesta manhã, ouvindo a palavra, meditando na palavra, querendo aprender da palavra, porque nós estamos aprendendo os mistérios de Deus. Isto demonstra a fé, né, de cada um de nós que aqui estamos nessa manhã, tá? Então nós temos fé nisso, por isso nós estamos aqui buscando esse aprendizado, tá? E assim, o que acontece? A graça de Deus vem sobre a nossa vida e nós vivemos uma vida abundante da graça de Deus. Por isso que nós conseguimos vencer aí os percalços da vida aí, porque não é fácil, né? Nós estamos perdendo tempo aqui nessa manhã, né? Nós estamos recebendo aqui da graça de Deus, estamos nos enchendo, nos alicerçando na fé em Jesus Cristo, tá? Para a obediência à sua palavra, e assim nós estamos edificando a nossa vida espiritual. A fé e a graça, né? E agora, ao contrário da fé, nós vamos ver a questão da apostasia. Porque o que é apostasia? Apostasia, como eu já disse várias vezes, é a regressão da fé, tá? Ou seja, é deixar o caminho da fé e voltar para trás. Regredir quer dizer voltar para trás, tá? Nós somos salvos por Jesus Cristo de uma vida pecaminosa e Jesus nos justificou diante de Deus. Nós experimentamos aí as bênçãos celestiais e a presença do Espírito Santo de Deus. E daí, de repente, se você deixa esse caminho e volta a fazer o que você fazia antes, está praticando aí a apostasia. Bem explicado mais uma vez, a apostasia é um caminho que leva a um objetivo que seria se separar definitivamente e completamente de Cristo, tá? É importante dizer isso, que o primeiro passo para o caminho da apostasia é se afastar da presença de Deus, se afastar aí da comunhão com Deus e com a igreja. Esse é o caminho da apostasia, tá? O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz que haverá tempos em que muitos apostatarão da fé. E isso é uma realidade. É uma coisa que acontece não só para cada crente individualmente, mas também para um coletivo. Muitas das vezes uma igreja que entra por esse caminho, ela começa com ensinamentos heréticos, tá? Como eu vi esses dias, eu não vou citar nome aqui, tá? De um pastor muito conhecido, falando sobre a Santa Ceia, e falando coisas que, infelizmente, não tem como a gente aceitar um pastor de renome falar sobre a Santa Ceia da forma que falou, como se banalizando a Santa Ceia, tá? Como que se a Santa Ceia não fosse algo sagrado, tá? Isso é heresia. Isso leva um grupo de pessoas a entrar pelo caminho da apostasia. Porque um passinho aqui, outro passinho aqui, ali, outro passinho lá, isso vai levar a pessoa a se desviar completamente da fé. É um perigo muito grande, mas nós oramos para que Deus possa trabalhar na vida desse tipo de pessoas, desses líderes, né? Para que para que se arrependam e vejam o caminho que estão andando e voltem à obediência da palavra de Deus como ela é, tá? Nós vivemos dias que as pessoas querem fazer tudo para benefício próprio, tudo para que o centro não seja Jesus, mas o centro seja a pessoa. E não é assim que funciona. Não é passando a mão na cabeça das pessoas que nós vamos ganhar as pessoas para Cristo. Nós vamos ganhar as
mais pessoas para Cristo? Pregando a verdadeira palavra de Deus. Então, somente assim. Então, a apostasia é um perigo tanto individualmente como coletivamente. Porque uma igreja pode estar totalmente desviada e apostatando da fé, como é o caso que nós vemos no livro de Apocalipse, da igreja de Laodiceia. É um caso. Tá? A igreja de Laodiceia tinha ali líderes e que estavam, ao invés de pregar a palavra de Deus como ela é, estavam pregando ideologias, estavam pregando ali pensamentos humanos, né? A Bíblia diz que nesse capítulo que fala da igreja de Laodiceia, que Jesus batia as portas, tá? E não podia entrar, tá? Chega a falar que essas pessoas eram pessoas que não eram frios nem quentes, mas eram mornas. E por causa de ser mornas, Jesus as vomitaria da boca para fora. Vejam como é a apostasia, tá? O perigo da apostasia. A gente já se preocupa quando uma pessoa começa a ter esses pensamentos heréticos, né? Imagina quando um coletivo tem um pensamento herético assim, né? Agora, só que assim, tais líderes, eles vão dar conta do que estão falando para Deus. Com certeza que vão dar conta, né? A apostasia, no caso de Laodiceia, era tão terrível que Jesus, a igreja que mais é chamada a atenção no livro de Apocalipse, é a igreja de Laodiceia, que Jesus chama eles ao arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me permitir entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tá? Por quê? Porque Jesus é educado. Jesus não é como o ser humano, que o diabo, o inimigo, por exemplo, quando ele quer bagunçar a sua vida, ele não vai pedir para você para entrar no seu coração. Ele vai meter o pé na porta do seu coração e vai entrar. E você deixa se você quiser, né? Se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai resistir, tá? Por isso que Paulo diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Então, a apostasia ela ocorre quando a pessoa permite, a pessoa aceita entrar por esse caminho. Livro de... E agora? Acho que é Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Tá? Mas o Espírito, que é o Espírito Santo, tá? Expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Porque tudo que é heresia, quer queiram, quer não queiram, independente de quem foi que falou heresia, tá? Está dando ouvido à doutrina de demônio. Eu fiquei perplexo um dia aqui conversando com um pastor sobre heresia. Ele falou assim: mas de herege, cada um de nós sempre tem um pouco. Eu falei assim: se você tiver, porque eu não sei não. Porque cada conversa, não mais. Cada coisa que a gente ouve de pastor, sabe? Totalmente despreparado. E olha que é pastor, que não é acostumado a falar para grupinho pequeno assim, não. É acostumado a falar para multidão, gente. Para multidão. Quando eu falo multidão, é multidão mesmo de 5, 10 mil pessoas. Tá? Falar uma coisa dessa. Uma falta de preparo muito grande, né? Mas é isso que leva muitas pessoas ao erro, tá? Ensinamentos errados. Porque se a pessoa passa a acreditar que ela tem um pouco de heresia, daí é aí que ela vai abrir o coração para a heresia mesmo. Porque ela acha que pode, né? Então a questão da apostasia é um perigo muito grande, porque quando a pessoa se apostata da fé, regride na fé, ela está fazendo o quê? Ela está impedindo a graça de Deus de trabalhar na sua vida. Tá? Por isso que Paulo diz: tende cuidado para que ninguém vos prive da graça de Deus.